Paz, queridos, bom dia, que Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço desde Bolívia. Eu sou Samuel Silva e eu quero ler com vocês aqui um texto bíblico, dando seguimento na nossa série Doutrinas da Graça. Esse é o segundo vídeo que nós estamos fazendo. O primeiro vídeo eu falei sobre o chamado eficaz, a graça eficaz, o chamado de Deus. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhadinha, estão aí nas publicações. E hoje eu quero falar sobre a depravação radical, sobre o pecado original do ser humano. E para falar sobre isso eu quero ler um texto que Paulo escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 18. Vamos ler? Romanos, capítulo 3, versículo 9, diz assim: Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes estão em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Esse texto está em Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 18. Para começar a nossa série, nossa segunda palavra sobre a série Doutrinas da Graça, eu quero cantar um hino com você. E o hino disse assim: Com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. O hino que eu estou cantando, o hino 15 da nossa harpa cristã, revela essa verdade. Ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Essa verdade é a verdade da depravação humana, do pecado original. O pecado original tem a ver com a natureza caída do homem. Na teologia da depravação radical, o pecado original se refere de que toda nossa humanidade está caída. Isso é, não tem parte nenhuma nossa que não foi afetada pelo pecado, pela caída. O pecado afetou minha vontade, o meu coração, a minha mente e o meu corpo. Se Adão nunca tivesse pecado, eu não estaria usando lentes agora. Não teria a chamada idade mediana, a idade 40 anos. As pessoas falam, puxa, os 40 anos é a idade média do homem, a idade mediana. Não teria. Quando alguém vive para sempre, que era o propósito de Deus ter criado o ser humano. Para que ter uma idade média, uma idade mediana? Não existiria morte. E tantas coisas que vamos ver hoje. A depravação total não é uma depravação tão extrema ao ponto de que significa que somos tão pecadores como é possível ser. Esse não é o caso, eu não quero discutir sobre isso. O que eu quero dizer é que a ideia do pecado original não se refere ao primeiro pecado
Não é que foi o primeiro pecado e por isso é o pecado original. Não somente isso, senão as consequências do pecado, do primeiro pecado do ser humano. As consequências. O pecado original quer dizer que descreve a nossa condição caída e pecaminosa, na qual ocorre quando veio o pecado, a origem do pecado. A Bíblia não nos diz, olhem bem, é importante entender isso. A Bíblia não diz que pecamos, que somos pecadores porque pecamos. Não. Mas bem, a Bíblia afirma que pecamos por causa da nossa natureza caída. Entenda isso, por favor. Não é que você é um pecador porque você vai pecar. Ah, então por exemplo, somos pecadores porque eu pequei. Eu roubei isso e o fato de roubar isso me fez um pecador. Não, eu adulterei e quando eu adulterei, isso me fez um pecador. Não, não. Pelo contrário, eu roubo, eu vou roubar, eu vou fazer as coisas ruins, o adultério, o pecado do roubo, o pecado da prostituição, da mentira, do engano, é a consequência da nossa natureza pecaminosa. Pecamos porque somos pecadores, não o contrário. Não é que eu vou cometer um pecado e aí, como consequência, eu vou me tornar um pecador. Não. A minha natureza caída, a minha natureza humana faz com que eu cometa pecados. Em outras palavras, pecadores pecam. Pecadores pecam. Temos uma natureza caída e corrupta, da qual vai fluir todos os pecados que cometemos. Então, o pecado original ele vai descrever essa condição caída da raça humana. Por que não chamamos depravação total? Por que chamamos depravação radical? Algumas correntes de teologia, alguns teólogos ensinam da depravação total do ser humano, total. Mas eu não quero discutir sobre esse tema hoje. O que eu quero falar com você é sobre a nossa natureza caída. O porquê que chamamos depravação, depravação radical, o pecado original do ser humano. A palavra depravação, ela significa algo que foi torcido, que foi pervertido. Olha que interessante isso. Por exemplo, se eu pego aqui esse papel, eu pego um papel como esse. O papel está bonito aqui, mas o papel ele vai ser todo amassado, torcido. Isso significa depravação. Não somente isso. Depravação também vem de uma palavra que significa que não foi aprovado. Era usado na metalurgia, nas indústrias de então, na construção de armas, na construção de objetos de ferro, de metal. Quando não era aprovado, ele era depravado. Ele não passou pela aprovação, ele não suportou, ele sofreu, e depravação tem a ver com algo que é torcido. Olha como ficou manchado, olha como ficou lastimado esse papel. Quer dizer que algo que estava no seu estado natural, antes era bonitinho, antes era bem arrumadinho, bem bonitinho, mas agora era bem, olha, certinho, original, perfeito, mas agora com a depravação, com o pecado, foi manchado, foi torcido, foi depravado e foi destruído. Quer dizer que dizer que o homem é depravado significa que ele está caído no seu estado de pecado original que foi criado, num estado original de justiça, de santidade, e a sua natureza agora está pervertida, está corrompida. Esse tema de hoje é como um tema de ir ao hospital. O paciente vai ao hospital e ele não sabe ainda, mas ele está sofrendo de fortes dores por todo o corpo. Ele perdeu peso muito rápido, ele está emagrecendo de maneira muito rápida e não está fazendo regime. E ele está vomitando muito, e ele tem dores por todo o corpo, e ele está assustado com o que está acontecendo. E ele vai ao médico, e o médico faz algumas perguntas e solicita alguns exames. E dentro desses exames e essas perguntas, o médico, o profissional, chega à conclusão de que aquele paciente está num estado de câncer, câncer terminal, num estado terminal de uma enfermidade que vai levá-lo à morte. Então o paciente assustado, agora ele diz, eu não deveria ter vindo ao médico, eu não deveria ter vindo aqui porque eu descobri que eu estou com câncer, que eu estou morrendo, de que eu sou um condenado à morte, já que entendemos que por mais que existem quimioterapias, terapias e outras coisas, a enfermidade vai chegar a um ponto, num determinado momento, que vai tirar a vida daquela pessoa, seja naquele momento ou no momento futuro. Então, o diagnóstico é um diagnóstico de morte. É um diagnóstico, por exemplo, como VIH-Sida,
como HIV. O paciente vai ao médico e ele está com algumas enfermidades, ele tem problemas no corpo e ele chega, o médico solicita alguns exames e aqueles exames demonstram que ele está com aquele vírus da imunodeficiência humana, o VIH, e aquela enfermidade é para a morte. Vai ter tratamento antirretroviral, vai prolongar a vida daquele paciente, mas aquela enfermidade vai ser para a morte. Então a depravação, o pecado original, a depravação humana é como essa notícia de que o médico dá ao paciente. Você está com câncer, você está... E o paciente pode falar assim, o senhor está louco? O senhor está louco? Eu não tenho isso, eu saí de casa são, eu saí bem, e eu não gosto de vir ao médico porque um amigo meu me dizia, não, eu não gosto de ir ao médico porque eu saio são de casa e volto doente, porque o médico descobriu que eu tinha. O médico revelou coisa que eu não tinha, mas ele descobriu. Então ele disse, eu não gosto de ir ao médico. E essa é a realidade da palavra de hoje. O ser humano, ele está doente, mas não de uma enfermidade física, como o câncer. Aqui o estudo não está falando de câncer, da AIDS ou de qualquer outra enfermidade, ou do coronavírus. Estamos falando de uma enfermidade muito mais mortal chamada pecado. O pecado, a depravação humana, o pecado original que entrou. O estudo de hoje nós vamos estar falando sobre essa entrada desse pecado. E tudo começa com Adão. Segundo os propósitos e a vontade de Deus, Deus criou Adão e Eva e mandou que eles não comessem da árvore da ciência do bem e do mal. Deus disse, não comam dessa árvore. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, versículo 17, o Senhor Deus disse assim, o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para que se ocupara dele e custodiara. Mas o Senhor advertiu, vocês podem comer livremente. Eu estou lendo Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. Vocês podem comer livremente de qualquer árvore, frutos das árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer do fruto, vocês vão morrer. A obediência, que é a palavra de Deus, levava a uma vida de companheirismo com Deus, mas a desobediência levaria à morte espiritual, tanto física como eterna. Eles deveriam confiar em Deus, que Deus havia estabelecido o correto, o moral. Deus, a lei, a moralidade, o correto veio de Deus, não foi estabelecido por Adão e Eva. Deus, ao dizer não faça, Deus estava colocando uma lei moral, uma lei de obediência, com consequências e resultados bons e maus, consequências boas e consequências más. A obediência levaria a essa vida de companheirismo com Deus, mas a desobediência levaria a uma vida de desgraça, a uma vida de morte, não somente física, como eterna, a separação para sempre de Deus. Adão e Eva deveriam confiar no que Deus disse sobre o bem e o mal. Deus estabeleceu os limites, Deus estabeleceu a moralidade, mas infelizmente o homem pecou. E vamos ver que a caída da humanidade arrastou toda a humanidade. Por isso que o hino que eu estava cantando, o hino 15 da harpa cristã, disse dessa maneira, que toda a humanidade caída no pecado, Deus carregou agora a culpa de Adão para todos os homens. E Deus vai tratar todo ser humano desde o seu nascimento como pecadores por causa do pecado de Adão. Todos os homens agora levam, todo ser humano leva a culpa do pecado que veio com a pena sobre Adão. A culpa. Romanos capítulo 5, versículo 12 disse isso. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. O pecado de Adão introduziu a morte, de modo que agora a morte se estendeu a todos, porque todos pecaram. Por isso que o hino diz dessa maneira aqui: quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu. Para salvar o quê? Por que Jesus morreu na cruz? Por que do céu ele desceu? Por que seu sangue ele verteu?
para salvar um tão pobre pecador. Pobre pecador, um homem pecador como eu. Foi por isso que ele desceu e ele morreu na cruz. Esse é o propósito da morte de Cristo. Porque o pecado abundou no seu efeito sobre a raça humana inteira. Um pecado demoliu toda a humanidade. Uma falta fatal, um quebrantamento da lei clara que Deus tinha estabelecido. Deus estabeleceu a lei. A lei estava clara, a lei moral de Deus, não fácil, estava clara. O homem desobedeceu a Deus e criou o seu próprio conceito de moral. Por isso que o pecado de Adão é tão grave. Alguém fala, mas hoje nós pecamos. Hoje nós também pecamos. Hoje eu estou mentindo. Alguns falam, eu estou prostituindo. Outros falam, eu estou adulterando. E por que Deus não me castiga tão grave como Deus castigou Adão? O pecado de Adão... Só um minuto, deixa eu colocar um pouco mais de luz aqui. O pecado de Adão, de maneira direta, o pecado de Adão tem a ver com o conceito de estabelecer o bem e o mal. Adão escolheu estabelecer o seu próprio conceito de moralidade. Adão, de maneira direta, representando toda a humanidade, que nós chamamos de pecado federal. A representação, o cabeça federal da humanidade, a representação através de Adão. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que esse quebrantamento... Olha o Romanos 5,19. Romanos 5,19 diz que por um só que desobedeceu a Deus, muitos passaram a ser pecadores. No sentido de que quando Adão desobedeceu a Deus, a humanidade passou a ser pecadora. O mandato que Adão quebrou não era simples, não era um simples mandato. E porque ali tinha a ver com obediência e desobediência a Deus. Todas as árvores dali do jardim do Éden foram dadas livremente para Adão. De toda árvore você pode comer, Adão. Deus estava estabelecendo limites, Deus estava estabelecendo. Deus é quem estabelece limites sobre moralidade, sobre o certo, sobre o errado. Só havia uma árvore que estava proibida. Adão não tinha necessidade de tocar esse fruto. Adão não tinha. Então não foi negado. Deus não era um estraga-prazer. Deus não era uma pessoa que diz que veio e criou coisas boas e disse, olha, isso aqui é bom, mas você não vai tocar não. Mas só pode olhar. Não, Deus não era estraga-prazer. Deus estava estabelecendo o bem e o mal, o proibido e o correto e o incorreto, o que se pode e o que não pode, o permitido e o proibido. Deus estabeleceu isso para Adão. É interessante esse tema, porque quando nós falamos da justiça de Cristo, que Cristo morreu na cruz para perdoar nossos pecados, e que, escute isso, quando na cruz o pregador está lá pregando a palavra, né? E o pastor, o missionário, o evangelista ensina assim: olha, na cruz Cristo carregou todos os nossos pecados, na cruz Cristo carregou com a ira de Deus, na cruz Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas iniquidades e agora nós temos paz para com Deus. Na cruz os nossos pecados foram colocados em Jesus, na cruz toda a nossa maldade foi colocada em Jesus. Nós não vemos problema com isso. Nós louvamos a Deus, levantamos as mãos e falamos aleluia, glórias a Deus. Cremos nisso. Na cruz, Jesus carregou nossos pecados. Mas só que, em outras palavras, não nos incomoda a transferência da justiça de Cristo para nós, nossos pecados em Cristo, e a justiça dele em nós, agora somos justos, somos justificados. Isso não nos incomoda. Estamos felizes com isso. Puxa, glórias a Deus, eu não merecia, pecador como eu era, ele derramou seu sangue para salvar um tão pobre pecador. Que lindo, eu recebo o perdão, os meus pecados em Cristo e o perdão dele em mim. Isso não me incomoda. Mas você percebeu de que quando falamos de que o pecado de Adão passou para toda a humanidade, isso nos incomoda? Você se dá conta de que quando falamos que a justiça de Cristo em nós passou para todos os escolhidos, todos os filhos da promessa, para todos os elegidos de Deus, é o que a Bíblia vai ensinar sobre a expiação de Cristo em nós, isso não nos incomoda, mas quando nós falamos que o pecado de Adão foi colocado sobre toda a humanidade, isso incomoda e traz tantos problemas.
E algumas pessoas chegam a dizer, não, Gênesis não é literal, é uma ficção, é uma história qualquer. Não, Gênesis não pode ser interpretado, dizem alguns, né? Alguns dizem que Gênesis não pode ser interpretado de maneira literal. Como que Deus vai castigar toda a humanidade por causa de um pecado de uma só pessoa? Não, isso nunca pode acontecer. Você se dá conta de que quando tem a ver com o seu bem-estar, o seu favor, receber o favor de Cristo, a justiça de Cristo, a nossa alma descansa, mas quando nós falamos que o pecado de Adão passou para toda a humanidade, a nossa alma se perturba e nós não queremos aceitar essa realidade. Você se deu conta disso já? O homem, a Bíblia vai seguir dizendo que o homem nasce pecador. Em Salmos 51, versículo 5, Davi disse: eu sou pecador desde nascimento. Desde o momento que me concebeu a minha mãe, o homem nasce no seu estado de pecado. O homem é pecador. O homem nasce no pecado. E é interessante porque Salmo 58, versículo 3 também vai dizer que Davi disse: esses malvados são pecadores de nascimento. São pecadores de nascimento. Desde que nasceram, eles mentem e seguem o seu próprio caminho. Essa é a realidade do ser humano. Então, aqui o hino que eu estou cantando, ele vai mostrar isso. Olha que interessante. Olha o estado do ser humano, pecador, longe de Deus. Agora, recebendo toda a consequência do pecado de Adão sobre si. Já nascendo pecador. Olha o que acontece com esse ser humano. E eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Ele ouve falar, mas olha a resposta dele. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Ele ouve falar dessa graça sem par, mas ele se faz surdo. Mas o surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Essa é a realidade da depravação humana. Ele ouve falar dessa graça sem par, mas os seus ouvidos estão tapados, ele está surdo, ele está condenado à morte, seus ouvidos estão tapados. De acordo com o texto que nós lemos de Romanos, capítulo 3, Paulo explica de maneira clara, Paulo vai explicar de maneira muito clara a realidade do ser humano. Que realidade é essa? A realidade do pecado, de que o ser humano nasce no pecado. O ser humano nasce em corrupção. Não somente isso, logo depois de Adão e Eva, nós vemos a história de Caim e de Abel. A história da humanidade é uma espiral, mas em decadência. Caim mata Abel. Olha o pecado no ser humano, na humanidade. Depois vem a maldade sobre a humanidade. No capítulo, vamos ver em Gênesis, capítulo 5, capítulo 6, vamos ver a maldade, o dilúvio, Deus enviando o dilúvio. E olha, interessante, só aqui um parêntese sobre o dilúvio. Dilúvio não são, o dilúvio que lindo, né? O dilúvio são as lágrimas de Deus caindo sobre a humanidade. Deus estava tão triste. Não, não. Esse é um ensinamento equivocado a respeito do pecado, da ira de Deus sendo derramado sobre a humanidade. O dilúvio não são as lágrimas de Deus. Não é um Deus tristinho, um Deus triste que está no céu, tristinho, frustrado com o homem, porque o homem quebrou os mandamentos de Deus, e agora Deus está tão triste que Deus chora e chega o dilúvio. Não, não, absolutamente não. A raça humana está em pecado. Toda a natureza humana foi corrompida pelo pecado. E se nós vamos ler no capítulo 6 de Gênesis, Gênesis vai deixar muito em claro de que não são lágrimas de Deus. Não é um Deus tristinho, não é um Deus que está chorando de arrependimento, não. A Bíblia diz que os homens, capítulo 6, versículo 5 de Gênesis, diz que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação da humanidade
era para o pecado. Os pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Aqui não existe uma variação, não existe uma opção. É o hino que eu acabei de cantar agora. O hino ele diz de maneira clara: meu Deus do céu, nós sempre cantamos esse louvor na igreja e às vezes nos esquecemos disso. O louvor disse que eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Ele está ouvindo, e nós vamos ver isso aqui no estudo de hoje, como Deus fala ao ser humano, mas o homem pecador, o homem corrompido, todos os pensamentos, toda a intenção, todo o pensamento. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz que toda a intenção do ser humano era má. Por isso que eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. O homem não vai aceitar a Cristo, ele está surdo, ele está pecador, ele está no estado de pecado, de depravação. É pior que um diagnóstico de câncer, é pior que um diagnóstico de VIH-Sida, é pior, muito pior do que isso. Nós vemos a história da humanidade em decadência. Esse é o estado natural do ser humano. Então alguém pode, então tem interessante, duas perguntas na Bíblia que mostram um pouco essa realidade. Jó, capítulo 14, versículo 4, diz assim, Jó, capítulo 14, versículo 4. Jó disse, ele pergunta, quem pode sacar algo limpo do impuro? Pergunta Jó. E ele contesta, ninguém. Jó está falando, será que alguém pode tirar alguma coisa limpa do sujo? E ele diz, ninguém. Porque o ser humano depravado em seus pecados não tem nada limpo nele, não tem nada puro nele. Todo pensamento, Gênesis 6, 5, eu li, todo pensamento e toda intenção, não parte dela, não um dia na semana, não uma vez ao mês, não uma vez em toda a sua vida, senão toda sua vida, todo o seu pensamento, toda a sua intenção está corrompida pelo pecado. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz. E Jeremias, capítulo 13, versículo 23, Jeremias faz uma pergunta. Jeremias capítulo 13, versículo 23, Jeremias ele diz o seguinte, escute isso, olha que interessante. Aqui é a pergunta de Jeremias. Será que o etíope, ou seja, o africano, o etíope, o nascido na Etiópia, será que ele pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Jó e Jeremias. O homem está tão completamente afundado, como afogado por uma inundação, que nenhuma parte sua é livre do pecado. E, portanto, tudo que procede dele é considerado pecado. Palavras do nosso querido Dr. R.C. Sproul. Ele dizia isso, o homem está tão completamente afundado, inundado nos seus pecados, que nenhuma parte sua está livre do pecado. E, portanto, tudo que procede do homem é considerado pecado. Vamos ver um pouco aqui então sobre a incapacidade do ser humano. Que o hino que eu acabei de cantar dizia de que ele ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, mas o surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. O homem caído, nós lemos um texto, o texto de abertura que nós lemos em Romanos capítulo 3, Paulo estava falando que não tem nenhum justo, nenhum sequer.